Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas, de pequenas aulas que eu comecei falando sobre psicoterapia, cuidado e perspectiva fenomenológica existencial. Então hoje é a aula 4, certo? Hoje eu vou falar para vocês sobre conceito de saúde e doença para a perspectiva fenomenológica existencial. Também vou falar um pouquinho sobre a questão para a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers e também dentro da gestalterapia. Por quê? Porque essas três perspectivas, elas têm algo em comum, que é a filosofia fenomenológica e existencial. Embora Rogers, ele não tenha abordado a questão da filosofia fenomenológica, mas tem muitas semelhanças à postura que ele desenvolveu na psicoterapia com a postura do terapeuta dentro da perspectiva fenomenológica existencial, certo? Então, o que é saúde? Saúde dentro dessas ideias todas que eu estou trazendo para vocês, de Carl Rogers, Fritz Perls da gestalterapia e também Heidegger, né, na fenomenologia, tem umas diferenças, obviamente, mas tem umas coisas importantes que são semelhantes. Por exemplo, o que é saúde? A gente tenta trabalhar com a saúde numa perspectiva ampliada, certo? Em consonância com os ideais da saúde coletiva. Então, você não é saudável sozinho, certo? Ou sozinha. Você precisa de várias dimensões da sua vida e estejam bem, um relativo equilíbrio, um relativo bem-estar, para que você se sinta bem e saudável. Então, você precisa ter as necessidades básicas supridas, como alimentação, segurança, saneamento básico, moradia, estar no entorno, né, com pessoas amigas, com afeto, né, com pessoas que você gosta. Então, isso é super importante para a gente manter a saúde. Então, vocês estão vendo aqui que saúde não é só ausência de doença. Do ponto de vista psicológico e emocional, também não. Não é o fato de você não ter um transtorno psicológico que você está saudável psicologicamente, entende? Então, você pode não ter nenhum transtorno psicológico diagnosticado, mas você pode se sentir mal a maior parte do tempo. Você pode se sentir triste, angustiado, aperreado, agoniado, né? Todos esses termos populares. Pode se sentir nervoso ou nervosa. Então, isso não significa que você tenha um transtorno psicológico. Significa que você está em algum grau, nível de sofrimento emocional que tem a ver com a situação em que você está vivendo no momento. Pode ter a ver com as questões materiais, por exemplo, você não tem um emprego, você foi demitida ou demitido, você está com privações materiais de alguma maneira, e isso traz um sofrimento emocional, certo? Você também pode estar no momento se sentindo sozinho ou sozinha, né? Você pode estar sem muitos vínculos, você pode estar se sentindo abandonada pela família ou por pessoas amigas. Então, isso também traz um sofrimento emocional. Vocês estão vendo como tem várias dimensões importantes que faz com que a gente se sinta bem, que a gente se sinta saudável ou não. Então, essas coisas a gente precisa avaliar na hora que você está fazendo uma escuta terapêutica. Você precisa avaliar como é que está esse entorno do cliente, certo? Ele tem as necessidades básicas satisfeitas? Ele tem significativas relações interpessoais? Ele tem, por exemplo, sensação de apoio emocional, apoio social por outras pessoas? Então, tudo isso é importante para a gente levar em consideração, certo? E aí a gente vai vendo uma coisa interessante. A saúde, ela tem a ver com liberdade, certo? Isso aí dentro da perspectiva heideggeriana. Quanto mais liberdade a gente tem, liberdade no sentido de escolher, né, de ter um leque de possibilidades para você escolher dentro da sua circunstância, né, dentro da sua circunscrição histórica. Quanto mais liberdade você tem, mais saudável você se sente. Por exemplo, vou dizer assim, eu estou livre aqui agora para fazer esse vídeo, certo? Não estou com nenhum sintoma, não estou com nenhum sintoma psicológico, não estou com nenhuma dor, não estou com nenhuma angústia nesse momento. E aí eu me sinto livre, eu consigo fazer esse vídeo, por exemplo, certo? Eu posso ir ali, passar um batom, eu mesma, né? Eu tenho autonomia para escolher a roupa que eu vou vestir. Então, são coisas simples, mas que me mostram uma liberdade, certo? Uma liberdade de escolher algo que vai me fazer bem, que vai me ajudar.
Então, quando eu tenho essa liberdade, quando eu não tenho restrição de liberdade, eu me sinto mais saudável. Então, a gente vê o seguinte, que dentro dessa perspectiva, a saúde é essa liberdade de fazer escolhas saudáveis, de fazer escolhas adequadas, de poder ter um certo, vamos dizer assim, uma certa possibilidade de caminhar dentro dessa circunscrição histórica, entendem? Deixa eu explicar isso melhor. Ou seja, vamos dizer assim, que eu estou numa sala e que eu posso me sentar numa cadeira, ou eu posso caminhar por ela, ou posso ficar em pé de frente para a janela. É uma certa liberdade, não é? É diferente de eu estar sentada numa cadeira e não poder me levantar, de eu estar presa numa cadeira perto da porta, eu queria estar na janela. Então, é uma restrição aí de liberdade, certo? Então, a doença, o mal-estar, a falta de saúde, vamos dizer assim, é justamente essa restrição de liberdade. Eu não tenho uma liberdade de fazer escolhas que são legais para mim. Eu fico me sentindo preso ou presa, podada, paralisada, e aí eu não consigo fazer aquelas coisas que eu acho que podem me ajudar, que podem ser legais para mim, certo? Deixa eu dar um exemplo da clínica. Na clínica, a gente muitas vezes recebe pessoas que elas estão paralisadas em algum ponto da vida delas. Então, elas não conseguem avançar, elas não conseguem dar um passo para frente, entende? Elas estão lá paradas porque ou elas estão com medo, ou elas tiveram uma experiência muito traumática, isso aí faz com que elas fiquem paralisadas, e aí elas não se permitem fazer escolhas ali naquelas circunstâncias. Elas não se permitem viver de uma forma plena, certo? Elas ficam na má fé, né? Que é um termo bem sartriano, onde ela não consegue viver de forma autêntica. Por quê? Porque ela está se sentindo paralisada, porque ela está restrita, né? Ela está se restringindo em fazer escolhas mais adequadas ou mais saudáveis para ela. E aí ela não consegue criar, ela não consegue desenvolver todas as suas potencialidades. Então aí ela fica presa naquela situação e ela não consegue sair disso. Então isso aí seria uma falta de saúde, vamos dizer assim, né? Se eu considerar a saúde como essa liberdade para escolher, para me sentir bem, para poder fazer coisas mais saudáveis, eu não tendo a liberdade, então eu me sinto mal, eu me sinto doente, certo? Isso é muito importante para a clínica, gente. Sabe por quê? Porque aí a gente sai daquele discurso de que a doença é somente a questão orgânica e a gente também sai daquele discurso de que uma pessoa para ir para o psicólogo ou psicóloga, fazer um tratamento de terapia, precisa ter um diagnóstico de uma patologia. Não necessariamente. Às vezes você está sofrendo porque você não sabe mais o que fazer para ser feliz ou para resolver suas questões. E aí você precisa de uma ajuda para você poder se desparalisar, vamos dizer assim. Então, mesmo que a sua circunstância, sua circunscrição histórica, ela seja difícil, mas ainda assim você tem possibilidades de escolha ali dentro, né? Então, quando você consegue fazer essas escolhas, é saudável, é bom. Mas quando você não consegue e fica na paralisia, e aquilo ali vai lhe restringindo, então aquilo ali vai lhe trazendo sofrimento. E aí você precisa realmente desparalisar e aí criar e aí poder desenvolver mais, vamos dizer assim, soluções criativas para o seu sofrimento, tá bom? Bem, eu espero que tenha ficado bem explicado essa questão da saúde da doença, né? Na perspectiva fenomenológica, a gente tá vendo que quanto mais você tem possibilidades de escolha, quanto mais você percebe essas possibilidades, mais saudável você está. E quando você não consegue perceber essas possibilidades, quando você fica paralisada, quando você fica ali restrição, aí há uma possibilidade de um adoecimento psíquico, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa deixe comentários aí, tá bom? Valeu!